toda segunda-feira a gente fala também de pets aqui no nosso programa. Sempre a gente está trazendo alguma dica, alguma curiosidade, alguma informação, algum tipo de assunto para falar sobre pets. E hoje não vai ser diferente. Novembro Azul, nós vamos estar falando do câncer de próstata também, se pode afetar os nossos pets. E aí vai ser bom porque a gente vai tirar algumas dúvidas, principalmente sobre castração, né? Às vezes as pessoas não entendem os benefícios. E se não existem, nós vamos tirar todas essas dúvidas agora. Se é mito, se é verdade, enfim. Bora cuidar dos nossos pets? Com vocês, Adriel Barros. Tudo bem, Adriel? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Obrigado. É um prazer receber você aqui. Uma satisfação estar aqui com você. Muito bom. Adriel, nesse mês de novembro, a gente imaginou, inclusive nesta semana passada, eu estava falando aqui sobre câncer de próstata em seres humanos, e a gente falou, e os nossos pets, né? A gente precisa entender melhor se é interessante a gente observar essa campanha do Novembro Azul, também funciona para pets, né? E esse mês, como a gente pode conscientizar os donos dos pets? Quando a gente fala de pet, né, a gente vê que as especialidades veterinárias, elas estão presentes também na vida deles, Sim. né? E até costumo brincar que antes o pet era mais saudável porque não tinha diagnóstico. Então hoje com as especialidades a gente acaba trazendo diagnóstico para esse pet, e o mês de novembro retrata essa questão da condição de um aumento dessa próstata. Não seria tanto um câncer, mas é uma anomalia bem parecida com o câncer. É o aumento dessa próstata que traz inconvenientes, tanto ao pet quanto ao tutor. Pois é, eu não sei se o que eu vou perguntar tem muito a ver, mas assim, em seres humanos, o câncer de próstata, a gente chama atenção para doenças sexualmente transmissíveis e não é o que entra, o que realmente foca relacionado aos seres humanos. Ao contrário, né? O câncer de repente chega por outras situações. Mas já nos pets, quando a gente fala em castração, se ouve muito falar de castração, nesse caso dos pets, como é que funciona? É mito ou é verdade que a castração, de uma certa forma, vai ajudar esses pets relacionados ao câncer de próstata? Isso é interessante a gente perguntar. Uma excelente pergunta, né? Toda vida que a gente fala de prevenção, do novembro a gente fala de castração. Sim. É a principal maneira hoje de prevenir um pet dessa anomalia é castrando. E a castração, muita gente tem medo de tirar a masculinidade do seu pet, mas hoje a gente tem diversos estudos e relatos dos benefícios que a castração traz. Ela diminui as fugas, ela acaba tranquilizando um pet que de repente é mais arredio, né? A gente também traz a diminuição de doenças e aumenta a expectativa de vida. Quem é que não quer ter o seu pet vivendo um pouco mais com você com qualidade de vida? O importante também é isso, não é só estender a vida desse pet, mas trazer qualidade de vida a esse animalzinho que hoje é tido como um filho, né? Um membro familiar. Então, a castração, aqueles mitos que ela traz inconveniente, tira a masculinidade, não é verdade. A próstata, no caso desses animais, ela serve só para levar o líquido seminal. Então, a gente sempre indica, se você não tem interesse na reprodução do seu pet, faça a castração. Inclusive, o que a gente tem observado? Que a questão da castração também é mais porque a gente percebe a quantidade de pets que estão jogados pelas ruas e que ninguém quer pegar para adoção. E a gente percebe que quem cuida desses pets nos pontos de adoção ficam tristes porque a maioria não vai lá para buscar esses pets, né? É verdade. Quando a gente vê esses cuidadores, eles acabam sendo sobrecarregados e não tem mesmo até um recurso financeiro para estar castrando esses animais devido ao volume de animais que eles acabam cuidando, né? E tem muito também aquele tutor que ele tem um apego a seu animal, mas quando está naquela idade mais geriátrica, quando já está com algum problema de saúde, que ele precisa dispendiar um dinheiro para esse animal, talvez por falta de recurso ou talvez porque ele acredite que adquirir um pet saudável, mais novo, seja mais interessante, ele acaba abandonando, né? Então a gente sempre orienta, quando você for buscar um pet, uma doação, você ter essa responsabilidade de cuidar até o final da vida, dando qualidade de vida, né, a esse pet. Pronto. Ainda lembrando do Novembro Azul e falando do câncer de próstata, a gente vai falar sobre qualquer outro tipo de doença que venha, de uma certa forma, chegar até esse pet macho. Sim. É importante a gente chamar a atenção. Quais são os sinais e os sintomas? Pronto, quando a gente vê esse pet com mais idade, a partir dos 5 anos, que ele tem dificuldade de defecar, que
que ele tem uma dificuldade na hora de urinar, que às vezes ele tem ali um desconforto quando ele está fazendo essas necessidades fisiológicas, é o momento da gente se atentar e levar ao médico veterinário. Só ele vai conseguir trazer esse diagnóstico, né? Mas essa dificuldade na hora de urinar, dificuldade na hora de defecar é o principal sinal que você deve se preocupar com o seu pet. Pronto, você tem um pet, ele já está um pouco mais idoso e ele nunca foi castrado. Nesse momento, é interessante essa pessoa levar para castrar? Com certeza. Na verdade, desde os primeiros dias de vida já é interessante para começar protocolo vacinal. Vamos falar sobre isso. As pessoas têm muita dúvida. Com quanto tempo eu levo um pet para castrar? Eu indico uma frequência de pelo menos no sentido da castração, né? A variação entre as raças existe, a variação entre as espécies existe, né? Gatos e cães têm necessidades de castração em épocas diferentes e dentre os sexos também. A gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, que é muito frequente o câncer de mama em cadelas Sim. e gatas, né? Muito por conta das aplicações de anticil. Então, em cães, a gente recomenda essa castração um pouco mais tardiamente. Por quê? Nesse primeiro momento de vida, até 1 ano de idade, ele precisa desse hormônio, da testosterona, para que ela faça ali suas funções fisiológicas de desenvolvimento. Sim. Então, em pets machos, a partir de 1 ano, em fêmeas a gente indica a partir de 5, 6 meses já pode estar fazendo essa castração. Pronto, porque tem muita gente que tem dúvida e é impressionante que essa dúvida ela é tão gigante porque é muita informação. Antes a gente não tinha informação, hoje chega tanta informação que as pessoas ficam na dúvida, né? Ainda falando dos machos, na verdade, acontece mais com os machos idosos do que com menos idade essa questão? Certamente. O que acontece é que esses machos, à medida que eles vão envelhecendo, vai acontecendo esse aumento dessa próstata, né? Uhum. Que é o que traz inconveniente. E para te ter ideia, o tanto que é frequente essa hiperplasia prostática, que é o nome da doença que é caracterizada, que macho a partir de 9 anos chega a cometer 95%. Então, um percentual bem elevado quando a gente fala desses cães já nessa idade mais avançada. Como que a gente pode observar outras situações que podem levar esse pet a morrer, né? As pessoas ficam observando, ficam sempre na dúvida, mas o Novembro Azul, de uma certa forma, veio para ajudar as pessoas a entender até outros tipos de doenças que muitas vezes ficam de canto, né? Negligenciadas, Sim. né? Então, quando a gente fala desse pet mais jovem, é muito comum a erliquiose, né? Que é a doença do carrapato, né? Mas esse pet mais idoso, é importante levar ele porque, como tu bem me atentou, não é só a questão do aumento da próstata. A gente foca mais porque é o mês, mas ele é susceptível a mais doenças, porque Sim. tem queda de imunidade, né? Tem uma série de inconveniências. Tem questão muscular, tem questão óssea, né? Tem as displasias que a gente chama. Então, para que tenha esse diagnóstico mesmo é levar no médico veterinário com frequência, pelo menos 2 vezes por ano, esse pet está frequentando o veterinário. Verdade, a gente percebe que a questão da castração ela é importante realmente e muitas vezes as pessoas têm esse pet há tantos anos em casa, ele podendo até viver mais, né? Porque ele não vive tão presente na rua, ele se aquieta um pouquinho mais. Ele não vive, ele vai ter uma vida com mais qualidade, né? Com certeza. Um pet castrado é sinal de saúde. E a gente da medicina veterinária, assim como da saúde humana, diz e recomenda. Sempre é melhor prevenir do que tratar. Imagina o inconveniente de tu estar com um pet doente, tendo a despesa financeira e não ter a certeza que ele vai se curar. Então você fazendo essa prevenção com vacinas, vermífugos, carrapaticidas e castração é o que a gente recomenda e é o mais saudável. Quando a gente imagina que ele pode ter os filhotinhos dele, até que idade mais ou menos para ele ter esses filhotes? Quando o tutor opta pela reprodução, né, porque às vezes a pessoa quer ter um netinho, Sim. Então a gente recomenda que naquela idade fisiológica, ali em torno de 5, 6 anos, ainda é interessante. Passou disso, o cão já tem uma dificuldade aí fisiológica, né? Não é que ele não vai conseguir mais ter filhos, mas que a gente evita transtornos inconvenientes. Aí já vai trazer saúde para ele a castração. Exatamente. Né? E deve ter muitos pets em casa que nunca fizeram a castração, porque às vezes o próprio tutor pensa,
Não, já passou da idade, não vou mais fazer a castração. Não tem gente que pensa assim? Tem, porque acontece até porque esse cão mais idoso ele tem uma dificuldade na metabolização de fármacos, e aí a anestesia pode ser uma questão ali complicada, né? Mas tem profissionais excelentes no mercado que eles conseguem contornar, até mesmo nesse paciente mais idoso, né? Essa castração segura, fazer essa castração de forma segura. A gente fala dos cães, o que falar dos gatos? Os gatos, com relação a essa condição, né, que eu trouxe aqui, a hiperplasia, acontece com menos frequência, mas eles também são susceptíveis a outros tipos de doença. Por conta do mês, a gente acaba focando mais nos cães, que é muito mais comum, essa condição prostática nele, né? Mas o gato também ele também está propenso a ter alguma doença, ele não está livre de ter uma doença de caráter prostático, né, ou até mesmo sistêmico. Então é importante você que tem o felino, eu sei que ele tem um hábito assim de ficar mais só, de não ter tanta interação, mas são animais que a gente precisa também sim ter esse cuidado. Muito bom. As pessoas que quiserem entrar em contato, que quiserem tirar mais as dúvidas relacionadas à questão da castração, podem entrar em contato com você, né? Pode sim, com certeza. A gente está aqui para fazer saúde animal, para estar orientando da melhor forma possível e cuidando desses seres que hoje... Através do Instagram? Através do Instagram, pode ser, sim. Você pode falar o Instagram? Porque a gente tem uns telespectadores aí que só ouvem. Adriel Barros, com 2 S no final, e Y. Adriel com Y.